Bom dia! Seja bem-vindo ao meu quarto. Você está preparado para ouvir o que Deus quer falar com você no dia de hoje? Acalme seu coração, acalme sua mente. Respire fundo e peça ao Espírito Santo para vir falar com você. Amém. Um bom dia para você. Bom dia, Beth. Bom dia, mãe. Um bom dia. Hoje o dia amanheceu aqui em Curitiba mais nubladinho, mas não tem problema. Bom dia, Rose. Bom dia, bom dia. Hoje eu quero falar conosco sobre a cruz. E é engraçado que a cruz, muitas vezes tem até aquele ditado meio que popular que fala assim: ah, essa é a minha cruz, né? Referindo-se a alguém, né? Tipo, a um familiar ou algum tipo de amigo, falando assim: ah, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Como se aquilo fosse um peso sobre a sua vida. E eu queria trazer hoje que, na verdade, a cruz do Calvário, a cruz, o significado de carregar a cruz, não tem nada a ver com um peso, uma sobrecarga, com um sofrimento. Mas eu queria ler com você Lucas. Cadê? Lucas 9:23. Bom dia, Laertes. Bom dia a todos que estão aqui, que eu não consigo ver o nome. Um bom dia. Lucas 9:23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar ao mundo inteiro e perder-se ao destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele. Quando vier em sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos, garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. E eu queria falar sobre isso, sobre tome diariamente a sua cruz e siga-me. A cruz significa um instrumento de morte. Quando Jesus morre na cruz, quando Jesus é condenado à morte, ele é condenado à morte de cruz. Então, a cruz é um símbolo, é um instrumento de morte. Quando Jesus fala aqui, negue-se a si mesmo, ele está falando que você negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz. Quando eu leio isso, eu entendo que o seguir a Jesus exige de nós abnegação, exige de nós dedicação, exige de nós obediência, exige de nós a morte do nosso eu, do eu orgulhoso, a morte do eu dominador sobre as pessoas, a morte do meu orgulho, a morte das minhas fraquezas, a morte dos meus pecados, a morte da minha carne.
É isso que a cruz significa. Quando o Senhor fale diariamente carregue a sua cruz, Ele tá falando assim, diariamente você tem que se prostrar diante de mim. Diariamente você tem que morrer aos meus pés para que eu cresça e resplandeça sobre a sua vida. A cruz, querido, não significa que você deva carregar sofrimento, carregar dor, carregar tristeza, carregar angústias. Não é isso que a cruz significa para nós. Porque todas essas coisas, todas essas características de sofrimento, de dor, que quando olhamos para a cruz de Cristo, se lembramos, porque Jesus morreu e sofreu na cruz. Então, tudo isso, todo esse sofrimento, essa dor, essa angústia, essa cruz já foi consumada com a morte de Jesus, pelo sangue de Jesus. Agora, essa cruz que ele está falando aqui, que nós devemos tomá-la diariamente, não é a culpa, ou a dor, ou a angústia. É a dedicação, a obediência, a fé, o amor, a esperança em Cristo Jesus. É nós diariamente se diminuir o nosso orgulho, o nosso eu, para que ele cresça em nossas vidas e resplandeça em nossas vidas. Porque ele fala aqui, ó, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo. Querido, não adianta nada você conquistar bens materiais se você está aqui dentro apodrecido. Não adianta você querer conquistar o mundo inteiro nos seus estudos, no seu trabalho, na sua casa, se aqui dentro você ainda está podre. Jesus está falando, coloque toda essa podridão na cruz do Calvário, na morte de Cristo, no sangue de Cristo. E agora, pegue a sua cruz, que é a cruz da obediência, a cruz de negar-se a si mesmo, de negar-se os seus desejos que são impróprios, negar esse caráter corrompido pelo o mundo, negar ao mundo que já é corrompido. Ele está falando aqui, carregue a cruz, obedeça a mim, ore a mim, busque a mim, tenha um relacionamento comigo. É isso que a cruz significa. E eu queria trazer isso de desmistificar essa coisa de que todo mundo fica falando, pega a cruz, essa cruz é sua, você que tem que carregar essa cruz. Nesse sentido de que a cruz é dor, de que a cruz é sofrimento, de que a cruz é doença, de que a cruz é ansiedade, sabe? Essa coisa que quando nós olhamos para a cruz é uma coisa negativa. Porque tudo isso já foi sim levado na cruz, mas na cruz de Cristo. E já foi pago, já foi sarado, já foi curado, já foi transformado pelo sangue de Jesus Cristo. Agora nós devemos reconhecer a esse sangue em nós. Deixar com que Cristo lave as nossas dores e as nossas feridas. Colocar tudo isso aos pés daquela cruz. E a nossa cruz, que devemos levar diariamente, é a cruz da obediência, da fé, da esperança, do negar a nossa carne, os nossos desejos, os nossos pensamentos maus, sabe? Os nossos desejos maus. Quando você não quer perdoar, quando você não quer pedir desculpa, quando você tá agindo por impulso, quando você fala coisas
que amaldiçoam, que entristece a Deus, que entristece ao outro. É isso que significa essa cruz. Negar a tudo isso, deixar de lado tudo isso. E o que é muito bom em Jesus, que ele é muito claro, e ele entende a gente, ele entende, sabe por quê? Porque ele fala, tome diariamente a sua cruz. Eu tenho para mim que Jesus sabe que nós vamos falhar no caminho. Eu tenho para mim que Jesus sabe que, quer dizer, eu tenho a certeza que ele sabe que nós vamos fraquejar muitas vezes. Mas ele fala pra gente não desanimar. E aqui nessa passagem ele não falou em palavras, mas ele falou pegue diariamente. Esse diariamente, querido, significa assim, que se hoje você por um acaso falhar em algum aspecto, se hoje você maltratar alguém, mentir, roubar de alguma maneira, eu posso estar falando não de roubo de valores, mas roubar uma ideia, falar que a ideia é sua e na verdade é do outro, furar um sinal, fazer alguma coisa que corrompa de alguma maneira o seu caráter. Jesus está falando assim, se acerte comigo, mas vamos continuar andando. Porque é diariamente que nós temos que fazer isso. Lembra que também lemos aqui que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Diariamente as misericórdias se renovam. Diariamente nós temos que pegar essa cruz de negação do nosso eu, essa cruz de negação da nossa mente maligna, do nosso coração maligno. Essa cruz que nos pede obediência, dedicação, fé, amor, esperança em Cristo e levar isso diariamente e transbordar dessa cruz na vida do outro. E é isso que o Senhor falou comigo. Na verdade, não tem falado de hoje, já tem falado de alguns dias, nesse sentido de carregar a cruz que parece ser um peso, que parece ser um fardo toda vez que nós falamos. Mas essa cruz pesada e de fardo já foi lavada e redimida pelo sangue de Cristo na cruz. Essa cruz que ele fala aqui para nós é essa cruz da esperança, do amor, da fé, da dedicação, da obediência, do relacionamento, da intimidade com Ele, que diariamente temos que renovar, que diariamente temos que acordar e pegar ela. Assim como devemos renovar as misericórdias dele toda manhã em nossas vidas. Devemos perdoar, amar e dedicar as nossas vidas a sermos relevantes aqui nessa terra. Amém? Que Deus manifeste as bênçãos dele na sua vida no dia de hoje. E que você consiga entender isso que eu tô falando a você. Que talvez é um processo que a gente tem que desmistificar, tirar isso da nossa cabeça, que foi tão enraizado em nós, né? Dessa coisa da cruz da dor. Na verdade, é a cruz do amor. É a cruz da esperança, é a cruz da obediência, da fé, da dedicação a Deus, que Ele pede a nós que levemos todos os dias. E quando você estiver levando a sua cruz, lembre de ser relevante aqui nessa terra, de espalhar essa cruz, que é o amor, que é a fé, que é a esperança, que é a bondade, que é olhar ao próximo com empatia, tentando entender ele. E aqui eu quero deixar claro que não é aceitar, é o que Jesus faz conosco, aceitar o erro do outro. Ele vai colher aquilo que ele plantou, mas nós podemos estar juntos, sem apontar o dedo, porque nós também erramos e fracassamos muitas vezes. Então, diariamente, lembre-se disso, que as misericórdias, o amor e a graça de Cristo nos renovam nas nossas vidas. E diariamente nós temos que carregar essa cruz
do amor, da esperança, da fé, da obediência, do caráter de Cristo em nós. Amém? Vamos orar. Jesus Cristo, o Senhor é lindo, lindo, lindo. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é sábio. E o Senhor entende as nossas vidas, as nossas dores, as nossas fraquezas. E o Senhor, com tanta bondade, nos fala que todos os dias temos a oportunidade de renovar com o Senhor as nossas alianças, de renovar a fé, de renovar a esperança, de renovar o amor, de renovar a obediência, a misericórdia do Senhor. Que nós, Pai, venhamos a ter um caráter como o seu. Que nós venhamos a deixar o Senhor transformar as nossas vidas. E que essa cruz da obediência, Pai, venha a ser leve em nós. Que nós venhamos a orar mais, a ler mais, a ter mais intimidade com o Senhor. Porque, na verdade, tudo isso, Pai, tem que gerar em nós, Pai, esse amor que o Senhor nos fala, essa paz que o Senhor nos fala, que só vamos encontrar com o Senhor, com essa intimidade, com esse relacionamento. É no Senhor que há calmaria da tempestade. Senhor, que nós venhamos colocar no Senhor todas as dores, todas as angústias, todas as doenças, todas as causas que aos nossos olhos são impossíveis, que estão lavadas e remidas pelo seu sangue na cruz. E que nós venhamos diariamente carregar em nós o Espírito Santo, essa cruz que o Senhor nos dá, que é a cruz do amor, a cruz da esperança, da fé, da obediência, do relacionamento contigo. Obrigada e renova em nós agora, Pai, as misericórdias, o amor, a graça, a obediência, a dedicação ao Senhor. Que nós venhamos a ser pessoas diferentes todos os dias. Se erramos, Pai, nos perdoa. Mostra a nós, Pai, aonde temos errado e magoado o seu coração. Que nós venhamos a ser homens e mulheres corajosos, a perdoar, a pedir perdão, a ser humildes, mas não humilhados. Que o Senhor venha transformar em nós isso, alinhando a sua vida com a nossa vida, Pai. Alinhando os céus aqui na terra conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus guarde e manifeste as bênçãos que Ele tem separado para você. Um bom dia, Fran, Gescor, Laertes, mãe, Rose, a Beth, mais algumas pessoas que estão aqui que eu não sei o nome porque não me aparece. Se encontramos aqui amanhã, às 8 horas, para aprender um pouquinho mais e deixar Jesus transformar a nossa vida e o nosso caráter. Amém, querido? Um beijo para vocês e até amanhã.